Algo assim só dá pra ser feito se a pessoa possui uma raiz espiritual. E o que então explica que aquela transformação esquelética dele é basicamente ele chegando no mesmo nível de talento que um cultivador nasce. Alguém genial como ele precisou treinar a vida inteira pra chegar no mínimo que esses caras possuem. Rapaz, ele mete ali um corte no vazio e diz que tá indo. Maluco literalmente tá entrando ali no outro planeta, rapaz, falando que vai deixar o último presente pro nosso garoto. Antes que ele possa responder, já ficou com o pergaminho e o cara sumiu. O manuscrito era um registro de como transcender e alcançar a cultivação através das artes marciais. O senhor, porém, queria saber aonde o amigo tá indo sem ele. E com isso, o tempo passou. Mais uma vez, tá ele lá, tossindo, dizendo que esse mundo é cruel. Fazem 50 anos que ele chegou nesse mundo. Porém, lá tá ele de novo, morrendo por uma gripe qualquer. Assim como na vida passada. O destino era algo que parecia que o humano, não importava o quanto, não conseguia escapar. No final, a única coisa que mudou foi a casa e a roupa, porém, ele morreu exatamente no mesmo dia. Nessa, ele tem certeza que ele viveu a vida no limite. Ele não queria ter nenhum arrependimento igual na vida passada. Então, ele se ocupou ao máximo, estudou ao máximo, praticou ao máximo e nunca nem se preocupou com casamento ou coisas normais. Foi por causa disso que ele conseguiu unir todas as seitas marciais da região. Ele conseguiu fama, riqueza e tudo que o mundo mortal tinha para oferecer. Então, por que agora, nesse momento, ele tinha uma sensação de vazio? Será que se ele e o Kim tivessem tentado ainda mais, eles teriam alcançado os céus? Infelizmente, esse corpo dele não vai encontrar essa resposta. Tudo que ele conseguia sentir era uma profunda sensação de impotência. Realmente, foi mais uma vida de desapontamentos. Isso marcou o fim da segunda regressão e da chegada do... E você se lembra que capítulo passado terminou no momento que ele morreu na segunda regressão. Porém, não é de se surpreender, ele acordou na mesma floresta o caminho da ascensão e o corpo estava cheio de energia. Ou seja, a regressão dele não era coisa de uma só vida. Na mesma hora, aquele desgraçado do cabelo marrom vem pra dar-lhe mais um tapa chamando ele de filha da... Porém, dessa vez, o senhor só se esquiva facilmente. O cara tá tentando acertar alguma coisa de qualquer forma, porém o senhor só tá se perguntando o porquê que eu regredi. Eu tô com um novo corpo, porém eu tô cheio de energia. Claramente uma nova oportunidade deveria ser algo bom. Porém o que aconteceu com as coisas que eu construí nos últimos 50 anos? O Myung-hun continua xingando, falando que ele é um bastardo que quase matou todo mundo e ainda tinha coragem de ficar esquivando assim. Porém o senhor continua só encarando, se perguntando se isso realmente era algo bom. E logo diz que não, na verdade esse poder que ele recebeu era mais uma maldição. Uma que negava pra ele o significado da vida. Claro que algumas regressões seria algo maravilhoso e ele agradeceria essa oportunidade. Porém, e se ele ficar preso nisso pra sempre? Ele ficaria preso na roda do destino, forçado a sofrer até o fim dos tempos. Sem contar que ele não conhece mais ninguém das pessoas que ele conheceu na vida passada. Isso porque na frente dele agora são seres completamente diferentes, que por mais que carregassem a mesma aparência, eles não são os mesmos de antes. Até mesmo Yong-hun, que é uma pessoa que ele considerou o próprio irmão. Aquele cara não existe mais nesse mundo, porque o Yong-hun, que era amigo dele, passou por inúmeras experiências que o formou. Com isso, ele fala pro Jin se acalmar e pergunta que ficar bravo assim vai ajudar. O mano tá falando que ele é um filho da... sem vergonha nenhuma. Porém, o senhor só revela que era o Min-gyong que tinha que estar dirigindo. Porém, o protagonista foi forçado a dirigir, mesmo tendo tido uma noite de sono ruim, já que o maldito Myung-hun também jogou um monte de trabalho nele. Além disso, quem é que conseguiria desviar de uma avalanche em uma rua apertada? Era bom ele parar de ficar apontando o dedo e só começar a pensar sobre o que eles podem fazer. O trouxa tá ali exausto e ofegante sem poder argumentar nada. E nisso o Prota já chama pelo diretor e fala que ele vai procurar algum lugar pra eles ficarem antes do sol se pôr. Todo mundo era pra ir procurar pelo carro ou uma forma de sair da floresta. Quando começar a anoitecer, ele vai acender a fogueira e era pra todo mundo ir na direção. A noite cai e o protagonista se pergunta se vale a pena se conectar com essas pessoas de alguma forma. Como sempre, ele vai estar sozinho no final. Já na caverna, a fogueira foi acendida e tá todo mundo dormindo no chão. O senhor agora tá com medo dessa tal regressão eterna. De qualquer forma, a única coisa que poderia dar significado para a vida dele era essa habilidade ser removida. Talvez ela iria desaparecer se ele voltasse para a Terra, percebendo como ele sempre volta para esse momento antes do caminho da ascensão. Porém, como é que ele vai para a Terra? Nisso ele se lembra do velho do monóculo falando que quando o caminho da ascensão se abre, o espaço ao redor se desestabiliza. E eles que são humanos comuns podem ter ficado presos nessa tal variação espacial. Na hora o Protinho imagina que essa tal abertura do portão da ascensão deve ter a ver com o fato
fato deles terem sido jogados nesse mundo. Talvez tivesse uma forma de usar isso também para fazer com que ele voltasse. O problema é que primeiro ele tinha que ficar mais forte, já que como um humano comum, rapaz, ele não conseguia conquistar nada e forçar algo a acontecer. Ele precisava se tornar tão poderoso quanto Yonghon se tornou na vida passada. Com um tempo de vida mais longo e capaz de experienciar mais coisas, talvez ele consiga pesquisar como acessar esse tal caminho. O objetivo agora ficou mais claro, ele tinha que ficar mais forte para conseguir acessar esse tal caminho da ascensão. Dia seguinte de manhã, ele tá comendo aquela mesma raiz de antes para se fortalecer. Porém agora, como ele sabe usar a energia das plantas, ele consegue concentrar no núcleo dele algo que seria impossível na vida passada. Ele começa a praticar a veia de dragão, que foi a técnica que Yonhu fez pra ele, e com isso já começa a quebrar os bloqueios de energia no corpo. O único ruim é que o corpo ainda tá cheio de estresse e lixo da vida passada e das comidas da terra. Um tempo depois, ele tá meio que lixando uma das madeiras e parece fazer uma lança. Dá-lhe umas praticadas com os cortes pra lá e pra cá, e percebe que ele tá pior do que antes. Isso porque no fim da vida ele parou de praticar, já que ele tava velho e agora as habilidades estão meio que ruins. Porém, uma encarada na árvore e uma chicotada com a madeira e dá-lhe um corte. Por mais que as habilidades tivessem meia boca, crescer elas agora ia ser só questão de tempo, já que ele se lembra de muita coisa. Porém, o Manager King vê isso na hora e quer saber como é que ele fez algo assim, rapá? Como é que ele deu um corte com um graveto e cortou uma árvore? O CEO dá uma olhada curiosa enquanto pensa que já chegou o cara que vai ajudar ele a se tornar poderoso. Ele então já pergunta se o diretor Kim tá querendo aprender. O calvo maldito não acha nada suspeito e só diz que sim, rapá. Meu amigo, você acabou de chegar na Terra, você deveria estar achando estranho esse moleque aí rasgando uma árvore. Porém, a cena muda pro mesmo de sempre. A raposa se aproxima, falando que os humanos são nojentos e são ousados de estar na floresta dela. O senhor viveu por tanto tempo que até se esqueceu que essa maldita ia aparecer. Na primeira e segunda vida, tudo que ele pôde fazer é tomar a mordida, sangue jorrar e a raposa levar o braço. Ele bloqueou alguns pontos só pra perder menos sangue e sentir menos dor, porém não tinha nada que ele pudesse fazer. O pessoal pergunta aonde ele tá indo, porém o Prota só caminha tranquilamente em direção à raposa, sabendo que nessa terceira regressão ele também era fraco. A verdade é que na segunda vida ele jurou que chegaria no nível da convergência das 5 energias, porém mesmo após centenas de anos treinando com o mais poderoso artista marcial, ele mal conseguiu chegar no primeiro nível. A verdade é que o talento marcial dele é irrelevante comparado às pessoas por perto. Nossa, ele arranca o próprio braço ajudando geral e fala que por mais que ele seja assim, por mais que ele seja fraco, que fosse demorar 1 milênio ou 10 mil anos, ele não ia desistir. A raposa lambe a boca e diz que ele é interessante, um humano que conhece o próprio lugar e sabe se sacrificar. Já que era assim, ela vai experimentar já que ele tá oferecendo. O senhor encara pensando que ele vai continuar entregando esse braço, até que eventualmente vai chegar o dia que ele vai ser mais forte que ela. Como sempre, após comer o braço, a raposa foi embora e deixou eles lá. Sem se importar com o resto do time, ele continuou praticando na floresta. O único momento que ele parou de treinar foi quando os Gravidade Zero chegou e levou os amigos. Assim que eles foram embora, ele voltou a praticar sem comer ou sem descansar. Ele só finalmente parou no 4º dia, onde se apresenta como um mortal inferior e diz que queria perguntar algo ao dragão do mar. O tal do Ruiou, que é o chifrudo, quer saber o porquê da curiosidade. O CEO então fala que a garota que ele tá levando tinha a raiz espiritual presa, ou seja, não ia poder praticar. Sem contar que por ser uma simples mortal, ela iria viver por no máximo 100 anos, então por que ele estaria levando ela? O chifrudo responde que ele tá informado até demais pra um mortal. Porém, ele não tem que se preocupar. Quando ela aceitasse o sangue dele, iria despertar uma raiz espiritual e receber talentos. Na hora, o senhor fica animado e pergunta se ele também poderia receber uma oportunidade como essa. Eles todos eram das mesmas terras e talvez teriam algum poder especial que ele possa estar interessado. O Rueo, porém, só sorri e manda ele escutar. Na mesma hora, o senhor sente alguma dor no peito e o cara diz que é bom ele saber isso pra continuar vivo. Ele jamais deveria exigir ou pedir qualquer coisa pra alguém como ele. Ele já viveu incontáveis milênios e compreendia coisas que ele não tem ideia. Porém, ele deu sorte que ele é um dos mais gentios. Qualquer outro no mesmo nível que ele estaria mais do que disposto a o matar simplesmente por ele fazer contato visual. Com isso, o cara desaparece nos trovões e sai surfando no dragão. Enquanto coitado do Kim tá ali sem entender nada do que aconteceu. Dia seguinte, a outra amiga iria ser levada. O Prota fez uma pergunta parecida. A Kim Yeon não tinha raiz espiritual, então por que ela poderia se tornar uma discípula do velho? O velho mostra uma pílula e diz que esse item permitia a qualquer um atingir seus instintos espirituais. Até mesmo um simples mortal pode ter a oportunidade de se tornar poderoso se consumir esse item. Isso tudo eram ótimas informações pro CEO, porque agora ele sabia que existia um caminho além da simples prática para se tornar mais poderoso. E nisso o velho conta que é possível para um mortal treinar as artes marciais e ganhar a raiz dos 5 elementos. Porém, esse era um caminho longo e o resultado era bem medíocre.
A verdade é que o que você ganhava com a pílula era muito melhor e muito mais rápido. Isso ele abre o portal e diz que chega, ele não tem nada pra resolver com ambos e era pra eles desaparecerem. A amiga de trabalho grita pelos dois, porém o Protinha abre o olho em cima de uma árvore. De longe ele consegue ver o lado sul da região de Wango. Assim como na vida passada, pelo visto ele e o King iriam passar um tempo navegando por essa região. Porém, nosso protagonista desafiou inúmeras pessoas de todo esse mundo, então ele conhece a maioria dos caminhos como se fosse a palma da mão dele. Com isso, ele acordou o diretor e levou ele para a cidade mais próxima. Ele explicou toda a situação e, obviamente, o cara estava confuso. Porém, pouco a pouco, ele foi aceitando a realidade. Logo na sequência, eles chegaram à cidade de Hobeoki e lá venderam aquelas ervas da ascensão, porém compraram só uma casa pequena. O Prota ensinou pro King a linguagem daquele mundo, a técnica da destruição da montanha que ele mesmo criou na segunda regressão, modificando uma outra técnica mais antiga. Isso tudo para se adequar melhor às próprias capacidades do King. Porém, após praticar só um pouco, o senhor já fica pensando o quão desmotivador isso era. O King atingiu o nível das 3 flores em 3 meses de aprender artes marciais, enquanto ele, que já praticou por 2 vidas inteiras, mal chegou no primeiro nível. O King se levanta todo animado e fala que acha que agora ele consegue vencer o CEO. O Prota sorri pensando que esse realmente não é o mesmo Yonho que ele considerava o irmão na vida passada. Esse cara era mentalmente centenas de vezes mais novo que ele. A verdade é que nesse momento o CEO é quase que como se fosse um tataravô do diretor King. Nessa vida ele não vai poder acompanhar esse cara. Nisso ele entrega um livro e diz que desse momento em diante eles vão viver vidas separadas. O King acha meio confuso e quer saber o que o senhor tá dizendo. Ele fez algo errado? Qual que é a razão pra eles se separarem? A razão pro protagonista é que na primeira regressão, o Yonhu se tornou o líder da aliança marcial e perdeu pros caras no fim das contas. E na segunda regressão, a verdade é que as coisas não foi tão diferente assim. Ele criou técnicas mais avançadas, praticou ainda mais e chegou basicamente no limite da arte marcial. Porém, ele foi incapaz de vencer aqueles caras com as artes marciais e acabou largando elas pra se dedicar ao cultivo. Ele sabe que a mesma coisa vai acontecer com o Yonhu se ele ficar perto dele toda a vida. E pra não ver a cara de desespero dele de novo, ele então fala que nessa vida ele vai caminhar por essas terras pra melhorar as próprias habilidades. O King, porém, quer saber como é que ele vai viver sem o seu rumo por perto. O Prota diz que as habilidades marciais que ele já possui devem ser mais que o suficiente para ele se fortalecer. Ele já sabe se comunicar, escrever e lutar. Era um artista marcial num pico marcial, então ele não tinha que se preocupar com nada. O King diz que entende, porém, ele não estava querendo se desconectar da única pessoa que ele conhece da terra natal. O CEO diz que entende, então faz uma promessa. A cada 2 anos, nesse exato dia, eles iam se encontrar nessa casa. E com isso, após convencer o diretor, ele foi embora. Céuzão azul e um mano segurando a lança, manda ele ficar paradinho aí e pergunta o que traz ele ao salão dos 8 respeitados. O CEO diz que veio ali pedir por um duelo, porém o cara cai na gargalhada, falando que ninguém pode simplesmente andar até esse lugar e chamar por um duelo dessa forma. Porém nisso, o CEO dá-lhe um ataque com a espada e no mesmo segundo a lança do cara se rasga. Nisso ele pergunta pro cara se ele por acaso parecia alguém qualquer. Rapaz, o senhor jura que nessa vida vai fazer tudo o que for possível pra se tornar mais forte. O Protinha tá começando a formar aquela aurinha. Na primeira vida passou fome, na segunda passou fome de novo, mas nessa aqui provavelmente vai passar fome, mas pelo menos vai humilhar uns caras por aí. Já chegando no salão, a novinha da Rui fala que o líder tá esperando por ele. Vamos pelo corredorzinho, chegamos em frente ao chefão geral encarando em volta. O tiozão dá risada e fala que ficou se perguntando quem era a visita, que parecia ser um artista marcial de 1º grau. Ele nunca imaginou que seria um jovem como ele. O Prota se apresenta e presta os respeitos dele aos líderes do salão. O cara só fala que realmente parecia que ele tinha um poder formidável. E o senhor diz que é o mesmo pra ele. Tudo que ele pede é pra que ele abençoe esse garoto inexperiente com alguns dos ensinamentos. Nisso, o velho saca um nunchaku ali com uma ponta cortante, enquanto o seu Ryun se prepara de canto pra dar a sacada da lâmina. Nisso, o chefe avança na direção, girando num tchaco, falando que já que ele vai enrolar, ele vai primeiro. O item tá cheio de aura em volta e vai certeiro no olho do Protinha. Porém, ele só puxa a espada, dá-lhe um corte pra cima e consegue redirecionar o ataque. Os monges Shaolin tá tudo em choque que ele conseguiu refletir o ataque do chefe, que agora tá fazendo helicóptero na arena, falando que o garoto realmente já chegou no nível de se tornar um com a espada. Parece que ele tava prestes a avançar do próprio primeiro estágio. O Prota diz que o líder parece ter se tornado um com a espada também,
Ele aprendeu bastante com esse único movimento. O cara dá risada e fala que é engraçado que ele esteja no mesmo nível, mesmo ele sendo tão novo assim. Realmente o rapaz era um gênio. O Pratinha, porém, dá risada com essa palavra gênio. Na verdade, ele não conseguia nem ver isso como se fosse um elogio. Todos olham pra ele achando que a proeza marcial dele é impressionante. Algo que demoraria décadas pra outros atingirem, ele chegou antes dos 30. Ele então agradece o chefe por elogiar as habilidades dele ainda insuficientes. Porém, o senhor pensa, no final das contas, ele ainda é só um das inúmeras pessoas sem talento nenhum que são comumente achadas nesse mundo. Porém, mesmo sem nenhum talento marcial ou ser um escolhido dos céus, ele foi capaz de se desenvolver a essa proeza marcial que agora dizem que ele é um gênio. Realmente, a regressão, no final das contas, era uma oportunidade. E já que estão querendo que ele seja, dessa vez ele vai agir como tal gênio. Nisso, ele avisa o chefe que desse momento em diante ele vai usar a energia da espada. O cara agradece e fala que tudo bem então, ele vai levar isso a sério. Nisso, o senhor já manda a técnica da destruição da montanha da primeira forma e o chefe se esquiva pro lado. Ele já ataca de novo com a segunda forma, entrando na montanha. A terceira forma veio ascendente. O chefe, porém, ativa a energia em volta do Nunchaku, dá-lhe uma sequência e o Protea se defende. Enquanto o mano tá querendo entender que desgraça de moleque é esse que não tem nem 30 anos e tinha uma habilidade marcial monstruosa como essa. Nisso, o Prota sai pro lado dele e ativa a sétima forma da profundidade da montanha e um dos cortes parece pegar no rosto do chefe. O Shaolin copia e cola, tá tudo assustado, falando que é impossível. Como é que o líder tava sendo pressionado por um moleque nessa idade? Nisso, o senhor já tá dando a 12ª forma, obrigando o chefe a sair pra trás. Enquanto os caras na plateia falam que não era só velocidade. Claramente, a espada do garoto carregava um poder absurdo por trás dela. Um dos ataques pega em cheio no Nunchaku e o chefe se treme todo e fica assustado. Nessa hora, o senhor pensa que chegou o momento de acabar com isso. Ele pula pros céus, ativando a técnica das 7 luzes e de repente um monte de corte brilhante aparece e o Nunchaku é rasgado. O chefe fica todo assustado, o Shaolin de boca aberta e com isso o cara só cai no chão e diz que perdeu. No mesmo instante, o senhor já se curva e agradece pela oportunidade. Rapaz, já se virou e saiu fora, filho. Os caras ficou tudo em choque. Ele caminhou pelo meio da seita e todo mundo observou, sussurrando e comentando. Ao menos ele não sofreu nenhuma emboscada por causa disso. A Casa dos 8 Respeitados era uma seita ortodoxa, então eles seguiam os métodos tradicionais e o código moral. Óbvio que o Shiro, porém, quer ir nas seitas não ortodoxas, basicamente os fora da lei. O primeiro objetivo nessa vida era caminhar